Olá, sejam todos muito bem-vindos à Alquimia da Alma. Nós estamos aqui hoje, eu e o Fábio, para a gente falar mais um pouquinho sobre seu corpo cria a sua realidade. Como é que você tá, Fábio? Como é que tá tudo por aí? Me conta, como é que tá as vendas do livro, pessoal? Olha o que eu estou recebendo aqui de mensagem de gente me pedindo link para comprar esse livro. Coisa boa. Primeiro, obrigado de novo pela essa oportunidade. O livro está indo muito bem. Ele passou o mês de lançamento como o livro mais vendido, o novo lançamento mais vendido na Amazon.com, que é o grande mercado, né? E agora que ele saiu dessa fase de lançamento, chegou no Brasil, ainda bem, chegou Ainda bem. o impresso no Brasil. Infelizmente, não é no preço que a gente queria, mas acredite ou não, eu não tenho controle total sobre o preço, que como o livro é feito fora do Brasil, termina ficando mais caro e a Amazon, por exemplo, ela não deixa eu vender abaixo do custo. É uma coisa Aham. meio maluca. Então, infelizmente, o livro está um pouquinho mais caro do que um livro brasileiro, mas eu acho Sim, que vale a pena. vale muito a pena. Vale, eu tô esperando o meu chegar, hein, gente? Eu tô lendo no PDF, tá? O material no livro em PDF que eu já tenho aqui, mas como eu sou uma pessoa que amo livro físico, né? Eu adoro pegar, escrever, sou aquela que vai rabiscando. E eu tô hoje o que eu quero conversar contigo. Fábio, vamos falar um pouquinho sobre as emoções negativas, né? Ah, que nós todos temos. A gente tá sempre assim, ó, aquela coisa, né? Eu me lembro muito do exemplo que tu deu lá, né? De quando a gente ganha um valor e aí a gente perde. A emoção ela é totalmente diferente quando a gente perde. Até inclusive ontem fiquei muito frustrada. Eu fui fazer umas comprinhas. E ficou um objeto meu que eu perdi. Ficou lá na loja. Daí voltei lá e disse: Ah, mas é a notinha assim. Ai, não tenho a notinha. Eu sou a rainha, né? Às vezes eu tenho 50 mil notinhas dentro da bolsa, às vezes eu não tenho nenhuma notinha. Aí disse: Não, não vou ficar frustrada. Vou agradecer e vou levar o produto. Comprei outro produto, né? Porque a gente fica com essa emoção negativa, com essa frustração de quando a gente perde algo, né? Ou enfim. Vamos falar um pouquinho disso? Ah, vamos sim, eu acho que é um ótimo assunto. Antes de eu começar, deixa só eu dizer que, na verdade, o livro impresso é um pouquinho mais caro, mas tem o e-book na Amazon que é bem baratinho, certo? Para Sim, quem não 20 quiser reais. comprar, exatamente, para quem não quiser comprar o impresso. O que acontece com as emoções negativas? Primeiro, é um assunto, como é que eu diria, muito amplo. Por quê? Porque a gente tem emoções negativas que são, entre aspas, causadas ou originadas em nós, mas a gente também tem que tomar cuidado porque tem muita emoção negativa que chega na gente. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente se deixa contaminar pelo, vou dar um exemplo no Brasil, pelo estado político, pelas confusões políticas, pelas confusões de corrupção que a gente vê acontecer no Brasil, aqueles escândalos que estouram de tempos em tempos. Não importa o partido, eu não estou nem falando de política aqui, mas a gente sabe que o Sim. Brasil, infelizmente, muitas vezes provoca esse sentimento de não esperança, né? Ou de ausência de esperança. Então, e eu estou falando do Brasil, mas na verdade, muitas vezes a gente absorve esses sentimentos e essas emoções negativas de outras pessoas, que essas pessoas às vezes não estão nem com a má intenção, mas elas estão para baixo, ou estão deprimidas, ou estão vendo o lado pessimista das coisas apenas, esse tipo de coisa. Então, primeira coisa que a gente tem que prestar atenção nas emoções é, de fato, prestar atenção nas emoções. Ou seja, eu tenho que ficar consciente do que eu estou sentindo a cada momento. E por quê? Porque a vibração, ela é muito, a emoção é muito associada à vibração. E para as coisas Sim. boas acontecerem para a gente ser capaz de, inclusive, ver as coisas boas que estão à disposição da gente, a gente tem que manter nossa vibração alta. E manter a vibração alta não é compatível com emoção negativa.
Então, o que Sim, acontece? exatamente. Primeira coisa que a gente tem que fazer é realmente prestar atenção, ou seja, ficar consciente o tempo todo. Que emoção é essa que eu estou sentindo? Ah, eu estou triste por causa de alguma coisa, eu estou preocupado por causa de alguma coisa, eu estou deprimido, eu estou ansioso, eu estou alegre. Veja, emoções positivas normalmente a gente nem se importa, a gente toma elas por dada. Mas a Sim, negativa, a gente tem que tomar cuidado porque elas baixam a vibração. Então, eu tenho que primeiro ficar consciente, procurar ficar consciente do que eu estou sentindo. A gente isolar ou ignorar o que está sentindo é ruim também, porque a gente chama e- sublimar. Então a sim, gente não pode sublimar. sublimar, a gente tem que se dar conta. E quando eu dou conta, eu tenho que ter o que eu chamo de crenças empoderadoras, certo? Para a gente combater essas emoções. Então, existem várias maneiras de a gente combater essas emoções negativas, ou da gente mudar essas emoções negativas. E várias delas, e uma delas, desculpe, são as crenças empoderadoras. Que crenças empoderadoras são essas? Veja, aí depende de cada um. Eu vou dizer algumas que funcionam para mim. Então, eu acredito, mas não precisa Sim. você usar minhas. Você tem que pensar se essas servem para você ou se você prefere outras. Então, quando estou com esse tipo de pensamento, a primeira coisa que eu penso é uma coisa maior do que eu. Então, eu penso assim, por exemplo, o universo age para mim. O universo não age contra mim. Então, as coisas acontecem para mim. Então, eu estou com emoção negativa. Eu começo a repetir. Mas as coisas acontecem para mim. O universo trabalha para mim. As coisas acontecem para mim, não contra mim. Então, essa emoção negativa começa a ser dominada por esse pensamento recorrente que eu estou fazendo. Ela diminui. Isso é uma maneira. Existem várias maneiras. Eu posso pensar outros tipos de crenças empoderadoras, que a gente chama formações. Uhum. Então, por exemplo, eu estou triste. Aí eu penso, por que é tão fácil para mim estar alegre? Eu tô, vamos dizer assim, cansado. Pô, por que é tão fácil para mim ter essa energia inesgotável? Por que eu consigo trabalhar tanto? Então, quando a gente faz essas perguntas, no sentido de afirmações positivas, o cérebro da gente, a parte do cérebro que processa emoções, que é o subconsciente, ele começa a se questionar também. Então, ele Sim, diminui. os porquês, né? A gente pode usar como exemplo dos porquês, né? É, Por que eu não posso ser feliz? é. Não sei se Não, seria uma colocação certa, né? Por seria, mas que que eu veja, não posso seria, mas o ideal é você não usar o negativo, porque ser eu não posso. negativo? Aí você vai dizer, por que é tão fácil para mim ser feliz? Certo? Então, mesmo que você esteja triste nesse momento, você vai dizer, por que é tão fácil para mim ser feliz? Aí o subconsciente, que é a parte que influencia muito essas emoções, ele vai ficar, certo, sugestionado por essa questão. Porque eu não estou mentindo para mim. Muitas vezes a gente tem uma emoção tão forte que se a gente falar o contrário, o subconsciente reage. Assim, eu estou triste. Aí eu vou dizer, eu estou super alegre. Aí o consciente vai dizer, Fábio, tá querendo me enrolar? Eu sei que a Sim, gente tá está triste. Então, sim, às vezes, uma afirmação positiva funciona se aquele sentimento, se aquela emoção não for muito forte, mas às vezes o subconsciente reage também. Ou então aquilo já aconteceu tantas vezes com você que quando você disser afirmação positiva, o consciente vai duvidar, porque você duvida no fundo. sim, Então, quando eu faço uma pergunta, por que é tão fácil ser feliz quando eu estou triste? O subconsciente vai se questionar também e vai começar a duvidar daquela tristeza que nós estamos sentindo e transmutar ela em alguma coisa menor ou até em alegria. Então, isso é uma maneira. Outra maneira é gratidão. É muito importante você ter gratidão. Você diz, rapaz, gratidão por quê? Que eu estou cheio de dívida, cheio de conta para pagar, meu relacionamento não tá bom. Que gratidão é essa? Veja, a gente tem que ter sim, gratidão pelo que a gente tem. Então, a gente está respirando, a gente está vivendo, a vida é uma coisa valiosa, a gente tem tanta coisa ao nosso dispor, a gente tem água para beber, a gente tem ar para respirar,
a gente tem o dia surgindo e a noite chegando depois do dia. Então, essas pequenas coisas, a gente tem que começar a exercitar o ato de agradecer. Mesmo que eu pense que eu não tenha nada, quando eu começo a agradecer por essas pequenas coisas, o universo vê minha gratidão e começa a jogar coisas mais tangíveis, coisas mais palpáveis. Que ele diz: olha, Fábio é Fábio, grato pelo que está acontecendo, então eu vou dar mais do mesmo para ele agradecer ainda mais. Ou seja, é uma emoção positiva, atrai coisas e positivas. essa emoção, ela vai junto, esse trabalho todo, ela vai junto trabalhar o nosso corpo também, porque o nosso corpo também vai sentir essa emoção. Esse é o Exatamente. nosso. Exatamente. Se você associar a todas as coisas que eu estou falando aqui, a respiração, aquela respiração abdominal que a gente faz com a barriga, sem mexer o corpo, sem mexer o peito, desculpa, só pelo nariz, inspirando pelo nariz, segurando e expirando pelo nariz, segurando também um pouquinho. Então, inspirando pelo nariz, soltando pelo nariz e segurando no final um pouquinho. Essa é a respiração ideal para a gente fazer essas afirmações. Então, mesmo que você esteja em público, se você não pode botar a mão no peito e a mão na barriga, como a gente normalmente recomenda, para ver que só a barriga está mexendo, você mesmo assim você intenciona, vou tentar manter o peito parado e respirar só com a barriga e só pelo nariz. Basta algumas vezes. Então isso sinaliza para o corpo que o corpo está seguro. Veja o que acontece com o corredor, certo? A pessoa está correndo uma maratona ou está correndo 100 metros rasos. Ela não consegue respirar só pelo nariz. Não Sim. consegue respirar só pela barriga. Por quê? Porque está naquele momento de correr. O que é correr? É fugir, certo? Hoje em dia pode ser um esporte, mas nos tempos passados você corria quando você queria fugir de alguma coisa. Então, o correr, por exemplo, você tem que usar o peito para respirar, para encher o pulmão o mais rápido possível e esvaziar o pulmão o mais rápido possível, sem controle. Você não está preocupado em relaxar, você está preocupado em sair de junto daquela ameaça. Então, E, então, o porque corpo aprendeu isso ao longo de dezenas de milhares de anos. Não importa o que está acontecendo com a gente agora, o que está acontecendo com a gente agora é um pequeno pedaço, um instante ínfimo da vida do homem. Então, o corpo da gente foi treinado para isso. Então, quando a gente respira pela barriga, sem mexer o peito, eu estou dizendo para o meu corpo que eu estou seguro. E eu estar seguro é a coisa mais importante do mundo para eu transmutar minhas emoções, para a gente fazer essa alquimia das emoções. e tem uma coisa importante, né, Fábio, que eu sempre costumo dizer, em qualquer trabalho que tu for fazer de cura, de terapia, o comprometimento. Não adianta fazer um dia, 2 dias e não fazer mais. É tu ter esse comprometimento contigo mesmo, não, porque isso não é pro outro, né? Isso é para ti, é para tua vida, é para te mudar, é para te ter uma saúde mental melhor, é para te ter um corpo mais saudável, é para te poder conquistar, né, o que tu quer conquistar. Então, assim, precisa ter, gente, um comprometimento. O comprometimento, ele é com a gente mesmo. Não, eu não estou aqui comprometida com o Fábio, né, no sentido, não estou aqui fazendo isso pelo Fábio, não, estou fazendo isso aqui por mim. Eu estou comprometida a fazer esse trabalho junto com o Fábio por mim também, porque eu vou estar aprendendo, porque eu vou estar criando uma nova realidade, e eu acho que isso é uma coisa importante de a gente falar para as pessoas, né, Fábio? Perfeito. Isso é um conceito que eu também trato no livro, que eu chamo de responsabilidade radical. Veja só, o poder da gente de criar a realidade é muito forte. Então a gente tem responsabilidade sobre o que a gente cria. E a gente está criando. Então essa emoção a gente está criando. Ela mesmo que ela tenha vindo de fora, eu estou deixando que ela me ocupe. Se ela está vindo de dentro, eu estou criando. Se ela está vindo de fora, eu estou deixando que ela me ocupe. Então, essa responsabilidade radical que a gente tem que ter é importantíssimo, porque isso mostra
o controle que a gente tem sobre as coisas que a gente cria. Então, é, perfeitamente como você colocou. Ou seja, não adianta eu culpar o outro, culpar o externo, culpar as condições. Eu tenho a capacidade de mudar essas condições. E mudar essas condições começa em me mudar. E hoje a Exatamente. ciência prova isso. Isso aí é o que é Assim, mais radical, que é o que eu está escrito no adoro livro. isso. Eu É, adoro isso. Porque eu vou dizer, gente, eu e o Fábio, nós somos espiritualistas. Eu sou, o Fábio é. E eu adoro. Hoje a ciência está provando algo que a minha bisavó, que a bisavó do Fábio já trabalhava, questões, né? Então, quer dizer, a ciência está provando algo que está aí, o universo cheio cheio de possibilidades, cheio de fartura. Então, gente, a gente tem que, graças a Deus, assim, que isso está vindo, isso está sendo mostrado para o mundo, né? É algo que me deixa profundamente feliz. pois é. E a gente também tem que entender que, do ponto de vista espiritual, existe um ensinamento que é muito forte, que é o seguinte: ele diz, ó, de um lado a gente tem o amor, certo? Então, o sentimento mais sublime é o amor. Não é esse amor que a gente tem aqui na Terra, é um amor incondicional. A gente às vezes diz assim, não, mas eu tenho esse amor pelo meu filho. Você tem alguma coisa muito forte, mas não é esse amor ainda. Porque se o amor incondicional, se o amor que você tem fosse incondicional, seria por todo mundo, não só pelos seus filhos. Você Sim. sentiria aquela mesma coisa pelos filhos dos outros, pelos pais dos outros, pelas mães dos outros, pelos criminosos. Então a gente está longe do amor incondicional. Mas eu reconheço que o amor por um filho é um amor muito forte. Mas veja, então o que acontece? É, o contrário do amor, que é o outro extremo dessa escala, é o medo. A O gente fica medo. pensando que o contrário do amor é o ódio, mas não é. O contrário do amor é o medo. Então E o todas as medo, coisas, então todas as coisas que têm essa vibração positiva são variações do amor. E todas as coisas que têm vibrações negativas são variações do medo. Então, inveja, a pessoa ser rude, a pessoa ser agressiva, a pessoa ser violenta, a pessoa ser mentirosa, a pessoa ser desleal, tudo isso são variações do medo. E quando a gente Fábio, sente medo. Ah, desculpa, Giza, continua. eu tenho uma grande amiga, até vou falar o nome dela aqui, que é a Elisa, que também tu vai chegar, tu vai conhecer ela. Esses dias a gente estava, ela joga tarô e ela joga tarô maravilhosamente bem, né? Eu também Legal. jogo, só que eu nunca jogo para mim, eu peço para ela. E aí esses dias eu estava com uma questão e eu adorei o que ela disse assim para mim. Vai com medo mesmo. Se tu estiver com medo, tu vai com medo porque tu é uma rainha, ela disse para mim. Bota o pé na porta e vai com medo. E a gente vê que as pessoas elas ficam limitadas, paralisadas por causa do medo, né? O medo é algo que eu acho que 90% da população sente medo de algo. É, o medo é uma coisa super interessante, porque veja, quando a gente sente realmente medo, isso é uma oportunidade enorme para a gente evoluir. Porque o que acontece? Então, a gente tem de um extremo amor, do outro extremo medo. Mas esse medo aqui na Terra, ele é materializado de diferentes formas. Como eu te falei, Sim. inveja, a pessoa ser mal educada, indelicada, rude, tudo isso são variações de medo. Mas o medo mesmo, quando a gente diz assim, eu estou com medo de fazer isso. Na verdade, é a essência da gente, dando uma oportunidade enorme da gente evoluir. Porque quando você trabalha esse medo, facilmente você transforma ele numa vibração positiva. Então eu tenho medo de falar em público. Se eu enfrentar esse medo e me acostumar a falar em público, eu recebo uma carga enorme de sentimentos e de emoções positivas. Então, eu vou Tá, dar um e exemplo a aquele. vocês. Eu tenho no livro eu cito uma história, Eu porque ia te por, perguntar. ah, legal.
Porque, Eu ia te perguntar da história do. Gente, deixa eu falar, porque deixa eu dar. Quando eu li no livro essa história do Fábio, eu amei. Eu amei até porque assim, ó, eu já fiz também. O Fábio vai contar agora para vocês. E a primeira vez eu fui com medo, a segunda vez eu fui com medo, mas eu fui. Aí eu me identifiquei muito com a tua história. Eu disse, gente, eu preciso trazer isso, eu preciso conversar sobre isso com o Fábio, porque é muito legal, bom. legal. Então, a história que eu conto no livro, que é uma história pessoal minha, é o seguinte, veja, eu sempre tive medo de altura. Até hoje eu tive medo de altura. Eu tenho algum medo de altura. Eu não posso dizer que eu tenho zero medo de altura. Eu tenho mais medo de altura do que uma pessoa, entre aspas, comum, certo? E antigamente eu tinha muito medo de altura. Como é que eu superei esse medo de altura? Eu comecei a escalar montanhas. Então, o que é que eu notava? Então, eu escalei montanhas muito altas. Por exemplo, 3 vezes eu fui para a Aconcagua, já fui para o Himalaia, nunca fui um bom escalador, nunca consegui muitos cumes, como a gente chama, na gíria de escalada, mas o processo de escalar sempre era uma coisa que era muito prazerosa para mim. Então, o que Dá acontece? prazer, né? Então o que acontece? É, todas essas escaladas, claro que você vai superando e aquela coisa vai se modificando, vai se transmutando. Mas todas essas escaladas eu fui com medo. Eu não vou dizer que eu fui sem medo, que seria mentira. E o medo me deixava tão vivendo naquele presente momento que eu superava ele, colocando toda a minha concentração no meu próprio movimento. Onde é que eu ia botar o pé ou onde é que eu ia botar a mão no próximo movimento que eu ia fazer. Então, Aí tu ficou na presença, porque daí nesse momento a gente fica na presença. Porque o que acontece? O corpo da gente está naquela sensação, né, do perigo. Eu estou aqui correndo perigo e eu estou com medo. Então a gente é obrigado. Se a gente sim, não estiver em presença, a gente cai, a gente, sim. né? Tem um pedaço, assim, toda montanha tem muitas rotas, né? Então tem uma Muita. rota para o Aconcagua, rota tipo assim, caminhos diferentes que você pode fazer. Tem um caminho, tem uma das rotas da Aconcagua que tem um pedaço dela que se chama Passo dos Ventos. Na verdade é em espanhol, mas eu não vou arriscar dizer em espanhol aqui para não passar vergonha. Mas é Passo dos Ventos em espanhol. E eles brincam que é para separar os meninos dos homens. Por quê? Porque o que acontece? Esse Passo dos Ventos é um despenhadeiro de mais de 1 quilômetro de altura. Então, se você tem de um lado a encosta da montanha, aí você tem um caminho que basicamente você coloca seus dois pés um ao lado do outro, de largura. Assim. E depois desse caminho, você tem um desfiladeiro de mais de 1 quilômetro de queda. Então, se você desviar daquele caminho que tem a largura de, Sim. de dois pés, um ao lado do outro, você cai 1 quilômetro para baixo. Gente, eu não me arrisquei tanto, não. Ele se arriscou mais do que eu. Eu só foi assim, ó, uma coisinha leve. Mas, Então, o que acontece? Eles brincam assim porque várias pessoas. Esse passo dos ventos, você atinge ele no último dia antes de você tentar. Aliás, no dia que você vai tentar o ataque ao cume. E muitas vezes as pessoas investem tempo, esforço e dinheiro para fazer a escalada, mas quando chega no passo dos ventos, simplesmente dão meia volta e descem, porque é assustador quando ele está ventando. Então o que acontece? Você tá. E quando eu olhei aquilo ali, eu digo, olha, isso agora vai ser dificílimo para mim, eu pensei. Porque agora não é simplesmente uma altura é porque qualquer, é uiva, 1.000 metros de queda. Mas quando eu entrei naquele caminho, eu juro a você, eu só conseguia me concentrar no próximo passo. Eu não conseguia nem olhar exatamente para frente para saber o quanto faltava. Que ele tem acho que uns 1,5 km, mais ou menos, de comprimento que você tem que andar assim. Não é muita coisa, certo? 1,5 km você anda, se você estiver no plano, sim. você anda, sei lá, acho que em 20 minutos, bem devagarzinho. Mas eu não conseguia nem saber o quanto tinha passado de tempo.
Porque a única A coisa que eu gente conseguia perde me noção. concentrar era onde é que eu boto o pé no próximo passo. Tá, mas me diz uma coisa, mas aí tu chegou no cume da montanha, tu Eu chegou cheguei a lá. 50 metros do cume. Não cheguei Show, exatamente no cume. show, show. Porque nessa escalada em particular, eu fiquei exausto. Então, eu cheguei naquele limite que eu digo, se eu continuar esse pouquinho que falta, eu vou ter dificuldade de descer. E para quem escala, sabe que descer é É mais pior. trabalho às vezes do que subir. Eu fazia muito rapel, né? O rapel, Ah, olha então, aí. o rapel é mais fácil, né? O rapel já não é tão complicado. Escalar, eu escalei umas duas vezes, mas eu fazia mais, era o rapel. Mas nós vamos ter que ter uma hora, um papo só para falar dessas aventuras malucas que a Pronto. gente faz Mas para superar esses medos. Eu esses tenho uma medos. história. E o que acontece? Veja, então você diz assim, mas como é isso, Fábio? Superou o medo ou não superou o medo? Veja, eu não posso dizer que eu não tenho medo de altura mais, mas eu posso dizer hoje que a altura não me impede de fazer nada. E isso é Sim, que é importante. Então, veja, não é uma questão do ego, eu dizer, a partir de agora eu não tenho mais medo de altura. Mas hoje, a minha relação que eu tenho com a altura é tão diferente que não faz mais diferença que tipo de atividade em altura eu estou fazendo. Muito sim. provavelmente, numa atividade diferente, eu vou ter esse mesmo medo, ou um medo parecido, mas eu sei como lidar com esse medo. Como lidar? Essa é a questão, é a gente entender como é que a gente vai lidar com essa situação. Eu vou contar uma história rapidinha aqui, que tu falou agora, eu me lembrei. Nós estávamos de viagem, nós íamos viajar, a minha cunhada hoje mora em Orlando, né? Só que na época ela morava no Rio e o meu menino mais velho tinha 4 anos. E aí nós chegamos lá no aeroporto, tal, aquela confusão. Aqui tava frio, né? Porque a gente foi em junho, julho. Aí eu disse: separa a roupa, porque vamos chegar lá, vamos ter que colocar casaco, tal. Daqui um pouco meu gurizinho, meu filho travou, né? Mãe, eu não vou entrar nisso aí. Aí eu disse: nisso aí o quê? Eu não vou entrar nesse avião aí. Eu disse assim, como não? Aí, na época, meu pai estava junto ali, porque ele foi lá nos levar, tal. Não, mas tu não vai entrar, não te preocupa, tu vai só entrar no ônibus, né? Olhou para daí porque tinha a cobertura aquela, né? Ah, bom, então se a gente vai de ônibus, tá tudo certo. Mas no avião eu não vou entrar. Aí, mas essa não é a melhor parte. Entramos, tal, chegamos, deu uma turbulência, né? Bem sério, ele olhou para mim assim, mas desculpa a palavra, tá, gente? Mas que bosta, mãe! Eu disse, que foi? Essa estrada tá pior que a estrada lá do sítio, porque a gente tem sítio. Tem tanto buraco aqui, mãe. Poxa, da outra vez manda vir por outro lugar. E ele do tipo, né, ele foi com medo, né, achando. Então, eu fiquei me lembrando dessa história, porque ele disse, eu não vou nisso aí porque eu tenho medo. E foi, tranquilo. Pois é. Então, acho que isso é muito importante. Veja, é aquela coisa de você aprender a lidar com esse medo. E quando o medo não é um dispositivo de proteção, ele começa a diminuir. Então, é importante você ter aquele pouquinho de medo em algum momento, porque é um dispositivo de proteção sua. É importante você ter aquela intuição que é parecido, mas não é exatamente igual ao medo. Aquela vozinha dizendo, não, não faça isso, ou não vá por aí. Certo? Mas o que acontece? Se a gente não aprender a se relacionar com essas emoções, a gente deixa elas controlar a gente. Então imagine, seu filho não iria viajar. Não, Se ele não viajasse naquele momento, você não sabe quanto tempo demoraria para ele superar isso. Podia ser que ele fosse daquelas pessoas que, feito. Tem um escritor nordestino muito famoso, eita, eu esqueci o nome dele, famoso no mundo inteiro. E ele nunca viaja de avião. Ele, sim, quando tinha que ir para outro país, ia de navio, para você ter uma ideia. Por quê? Porque ele teve aquele trauma de avião, nunca superou, morreu sem viajar de avião. Então,
Eventualmente, se seu filho não tivesse se relacionado com esse medo de uma forma ou de outra, talvez ele nunca mais viajasse de avião. Talvez Sim, passasse a vida sem viajar de avião. Então, não, é e importante foi, a gente voltou numa aprender. boa. Porque veja, tem um medo que é a proteção, tem um medo que é a intuição, e tem um medo que é o receio do desconhecido. Então, no final das contas, é esse medo que atrapalha a gente na vida. E é esse medo que é super importante a gente transmutar. Eu acho que nós vamos ter que fazer vários vídeos, né? Várias conversas falando sobre essa questão de medo, porque a gente sabe que tem vários tipos de medo, Sim. né? A gente E no livro eu precisa dou vários exercícios diferentes vários. para você trabalhar diferentes medos. Vamos deixar, vamos fazer hoje eu acho que porque a gente não sei quanto tempo a gente já está aqui Não, acho que conversando. é importante a gente parar agora, senão vai ficar muito longo para o pessoal assistir. Vamos deixar gravado um Sim, vídeo com o exercício do medo. sim, Depois, vamos deixar gravado daí já e avisando para o pessoal que no dia 13 agora, sábado, às 10h30 do Brasil, tá, gente? Porque o Fábio tá 4 horas a mais. cinco Não horas. esqueçam disso. 5. São 5, eu sempre penso que é 4. 5, gente, ó. 5 horas a mais, nós vamos ter o nosso primeiro encontro, né? Então, para você participar desse encontro comigo e com o Fábio, você precisa estar no grupo do WhatsApp, onde nós estamos colocando as informações. E no encontro, nós vamos conversar e vamos passar algumas outras informações aí para vocês. Eu acho que é isso, né, Fábio? Tem mais algum recado, algo que tu precisa Não, acho que passar é para o isso. Acho que é pessoal só aí? importante dizer que esse encontro, inclusive, esse encontro que a gente vai ter sábado é gratuito. Então, É podem gratuito. participar à vontade. É gratuito. Nós vamos ter um link que vai estar lá no grupo, né? Que todo mundo vai entrar, vai poder fazer bastante pergunta, nós vamos tirar dúvidas, vamos fazer exercício, talvez até uma meditação. Não vamos deixar aí as coisas fluírem. Perfeito. Perfeito. Então, gente, agradeço mais uma vez por todos vocês estarem aqui. Fábio, mais uma vez, uma honra estar contigo aqui. Gratidão, Obrigado, obrigada Gisa. e até sábado. Até Beijo. sábado. Outro.